Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 179. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, mais um projeto de iniciação aqui no canal Conexão 3005. Hoje programa de número 179. Bem-vindo a todos, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Estamos aqui para iniciar um novo programa, né? Projeto Iniciação. Não é isso? Devemos dizer, já sempre falamos, o projeto Iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa deve realizar na face da Terra. Agora, para realizar esse projeto de iniciação, o autoconhecimento, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Isso aí é básico nos ensinamentos dos mestres, né? Então, a pessoa pode escolher a escola que ela quiser, mais lhe agradar. Mas nós, de nossa parte, convidamos que a pessoa venha fazer o seu projeto de iniciação, o seu autoconhecimento na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que ela pode fazer? A pessoa pode perguntar: como que eu posso fazer para me integrar com a eubiose? É muito simples. Entra num sistema de busca da internet, digita lá Sociedade Brasileira de Eubiose e logo vai encontrar o link da eubiose. Né? Encontrando o link, lá tem muitas informações a serem lidas, né? E a pessoa tem lá um botãozinho, né? um local, onde a pessoa encontra os departamentos que existem no Brasil e no exterior. A pessoa coloca lá, o link vai perguntar assim, de que cidade você fala, o seu nome, pergunta o nome e a cidade. A pessoa então coloca o nome e a cidade, né? Então o link vai dar exatamente o departamento que se encontra na cidade em que ela reside, né? Se tiver um departamento, ou a cidade mais próxima, né? Que estiver na sua cidade, né? Então ela pode então ver se é. Dizemos inicialmente que é preferível sempre que a pessoa faça o curso de forma presencial, né? Então, ela pode, então, ali tem os endereços do departamento, de todos no Brasil inteiro, né? Tem o site, tem o e-mail, o telefone, o endereço, tudo físico, né? Então, a pessoa pode entrar em contato e fazer a sua inscrição. Para quê? Para fazer o primeiro grau de começo na eubiose, que é o grau peregrino, né? O grau peregrino é o primeiro grau. Depois existem mais 4 graus. A pessoa totaliza 5 graus. Totalizando esses 5 graus, a pessoa tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode, então, sendo membro efetivo, ela pode participar de todas as palestras, todos os eventos, né, públicos ou internos, né? E, além do mais, pode e deve participar das ritualísticas, né? Sempre há ritualísticas. E, além do mais, a pessoa tem a possibilidade e o direito de ler as revelações do professor Henrique José de Souza, né? As cartas de revelação do professor. Então, isso é muito importante, então, essa questão. Agora, se a pessoa não tiver uma cidade, um departamento na sua cidade ou próximo à sua cidade, e ela esteja com dificuldade de fazer o curso presencial, aí sim, ela pode fazer o curso pela internet, né? Então, esse curso é EAD, Ensino à Distância. Mesmo assim, ela entra em contato com o departamento e estabelece o seu vínculo, né, para fazer esse curso. Ela vai receber as aulas pela internet, perfeito? Então, aí está as duas possibilidades, ou presencial ou através do ensino à distância, né? Muito bem. Aí está, então, essa primeira informação que nós tínhamos que passar, né? Devemos dizer que esse nosso encontro aqui é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. São duas bases nossas fundamentais: a doutrina secreta de Helena Blavatsky, né, seus ensinamentos, e a Helena Blavatsky fundou a Sociedade Teosófica, né, e os ensinamentos do querido mestre e professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E, evidentemente, durante os nossos encontros, nós fazemos referência a essas duas fontes, e, além disso, trazemos também ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade através dos tempos e das civilizações, né?
O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Então, isso é muito importante, essa questão. Né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivendo nesse início do século XXI e início da Era de Aquários. Então, aí está, nós estamos vivendo esse início. Nunca houve na humanidade um período tão importante como esse, que justamente significa a passagem da Terra para a quinta dimensão. Então, esse terceiro milênio, né, o século XXI, é dedicado especificamente para esse trabalho. E o nosso mestre nos afirma, nos ensinou, que a partir do ano 3005 vai começar uma nova civilização na Terra. Né? Então, aí espera-se que hajam muitas pessoas preparadas para isso, né? Para fazer essa entrada justamente para a nova civilização e, evidentemente, preparar-se para vivenciar a quinta dimensão. Muito bem. Nós estamos aqui estudando, né? Estudando aqui o Bhagavad Gita, né? A terceira parte, né? Vendo importantes informações a respeito desse epopeia espiritual. Bhagavad Gita significa a sublime canção, né? Então, estamos aqui, são 18 capítulos que compõem esse trabalho todo, né? E nós estamos aqui no 8º capítulo, que significa alcançando o Supremo. 8º capítulo, nós vamos chegar lá no 18º capítulo. Né? Então, fazendo uma pequena retrospectiva do início desse capítulo, nós vemos que o Krishna, né, deu a seguinte informação para Arjuna, né? Qualquer que seja o estado de existência de alguém, qualquer que seja o estado de existência de alguém que se lembra ao deixar o corpo, ó filho Kunti, esse mesmo estado o alcançará impreterivelmente. Quer dizer, esse estado de expansão da consciência inevitavelmente será alcançado por todos. Né? Depois deste introito, né, do Krishna, né, esse capítulo começa com várias perguntas e respostas que abrangem a maioria dos assuntos básicos do Bhagavad Gita. Então, a primeira pergunta que nós já vimos, né, vamos apenas fazer uma nova reflexão. O senhor Krishna, a pergunta é a seguinte: o que é Brahma? Brahma. O senhor Krishna define Brahma como a alma imortal. Na filosofia do Vaishnavismo, ou devoção ao senhor Krishna, a alma individual é o espírito puro, da mesma qualidade que Krishna. Em quantidade, no entanto, o indivíduo é muito inferior a Krishna. Aí está, muito inferior a Krishna. Uma gota de água do oceano pode possuir as qualidades da água presente em todo o oceano, mas uma gota não pode sustentar um barco. Do mesmo modo, as almas individuais são iguais a diferentes estágios, né? Até atingir o estágio do senhor Krishna, ou mais, né? Para Brahma ou o Brahma Supremo. Né? Então, a questão da gota no oceano é sempre dado esse exemplo, né? Que, evidentemente, nós podemos imaginar que nós somos uma gota no oceano, mas, diferentemente, o pensamento é outro, né? Olha, o pensamento é esse: a gota do oceano contém todo o oceano dentro dele. É isso? Então, tudo que está no universo está tudo dentro de nós. Então, porque Deus não se divide, né? Então, essa gota contém todo o oceano dentro de si mesmo. Então, a segunda pergunta é: o que é o mundo material? O senhor Krishna define a criação material como a natureza física em constante mudança. Por outro lado, a natureza espiritual, o Brahma, nunca muda. Então, o Krishna, então, deixa bem claro que existe algo imanifestado e algo manifestado. É a base do entendimento do universo como um todo, né? O imanifestado e o manifestado. O manifestado é decorrência de algo que o manifestado coloca no plano da manifestação. Né? Depois, uma terceira pergunta, ele pergunta assim: o que é o eu? A resposta:
o Sr. Krishna refere-se ao eu ou o si mesmo, como a natureza eterna da alma. Por natureza, a alma serve, ou serve a criação física e permanece confusa, ou serve a criação espiritual e vai para lá. A individualidade que age com esse livre-arbítrio é o eu. Então, aí, Krishna dá para a Arjuna todo realmente esse mistério que compõe o universo, né? Temos dentro de nós um oceano imenso, que é o universo. Está tudo entre nós. Por isso que Jesus, lá no Evangelho, Jesus diz assim: vós sois deuses, então, somos deuses. Por que somos deuses? Com todas as nossas deficiências. Somos deuses esquecidos. E a tendência agora é nós, seres humanos, nos elevarmos a tal ponto de transformarmos a nossa interioridade, né? A ponto de identificarmos novamente, reconhecermos, nos relembrarmos do Deus que existe dentro de nós mesmos. Então, esse é o processo da evolução, que é um mistério que a pouco e pouco vai se revelando à nossa frente, como fruto da nossa caminhada de autoconhecimento. Então, agora, a quarta pergunta, justamente nós paramos nesse ponto, íamos entrar na quarta pergunta. A quarta pergunta é o seguinte: o que é karma? Olha só que importante pergunta, né? Resposta: karma é a interação da alma imutável com a criação física em constante mudança. A alma cria essa interação escolhendo servir a matéria. E isso resulta em vários corpos físicos que encapsulam a alma espiritual. Então, nesse processo de descida dessa consciência, né, a projeção do imanifestado para criar o manifestado, então surgem as hierarquias e surgem as nossas consciências, que são projetadas no mundo físico mais denso. Aí surge o processo da reencarnação. O processo da reencarnação é justamente, no nosso plano humano, é a volta à casa do Pai. Então, nesse processo de descida, a mônada que existe no primeiro trono emite uma projeção de si mesma, né? Essa projeção vai caindo, descendo, até o plano físico mais denso, e depois essa consciência emitida da mônada retorna progressivamente à casa do Pai. Então tem que passar pelo mundo mineral, depois passa pelo mundo vegetal, passa pelo mundo animal e passa pelo mundo humano. É o que está acontecendo com nós agora. Estamos passando pelo mundo humano. De tal forma que nós não somos seres humanos. Nós somos deuses, conforme Jesus falou, né? Não somos seres humanos, somos deuses, esquecidos. Mas estamos passando pela esfera humana justamente nesse processo de reconhecimento da nossa divindade interna. É isso? Então, temos que vencer a nós mesmos, vencer a nossa limitação e nos tornarmos deuses efetivamente, assim como Jesus nos afirmou, né? Então, isso aí. Agora, nesse processo da reencarnação, entra o processo do karma. O karma. Ou seja, nada acontece por acaso. A toda ação corresponde uma reação. Né? O karma, o que é? A reação do nosso comportamento. Né? O comportamento do ser humano, através das diversas reencarnações, vai acontecendo e vai gerando karma. E esse karma serve não para punir. O karma não serve para punir. Serve para retificar, para fazer o recondicionamento, fazer a recuperação da alma que se envolve em coisas não espiritualizadas e propiciando o seu desenvolvimento, como Jesus falou, rumo à casa do Pai. Então, todo mundo tem karma. Até o momento em que o desenvolvimento espiritual torna-se mais alto e o indivíduo, então, humano, torna-se um adepto. Nesse ponto, o karma deixa de existir. Ele não para por aí. Ele atinge o segundo trono e daí ele passa para os níveis espiritualizados, além do segundo trono, até chegar no primeiro trono. Mas agora sem karma. O karma deixa de existir e a consciência passa a obedecer a lei do Dharma. A lei do Dharma, que é diferente a concepção. De qualquer forma, o indivíduo nunca deixa de seguir a lei. Ele tem, obrigatoriamente, de seguir a lei cósmica justa e perfeita. A lei do segundo trono, ele segue a lei do Dharma. E abaixo do segundo trono, ele segue a lei do Karma. Então, aí está essa divisão do Karma de maneira bastante clara. Né?
A quinta pergunta, neste oitavo capítulo, é o seguinte: quem são os devas? Quem são os devas? Devas, seres vivos altamente elevados, ajudam no gerenciamento da criação física. Olha só, devas, seres vivos altamente elevados, ajudam no gerenciamento da criação física. Então, não estamos sós. Nós sempre estamos ocupados, cercados por seres de alta hierarquia, que vão nos orientando e nos passando as informações necessárias e pertinentes para o nosso processo de desenvolvimento espiritual. Sob a direção do Senhor Krishna, esses devas manipulam o clima, os planetas e tudo mais, incluindo a mecânica do karma. Olha só. Então, esses devas, eles dirigem tudo, os planetas, o clima, todas as condições para o desenvolvimento da vida humana e também incluindo a mecânica do karma. Né? Então, todos esses seres, eles dirigem a reencarnação, o nascimento e a morte do indivíduo. Quando o indivíduo desencarna, eles estão prontos lá para recolher a alma dele e levar para um lugar que lhe é destinado. E na reencarnação, também eles estão presentes. Na hora da reencarnação, eles estão presentes também para efetivar a ligação dessa consciência com o mundo físico denso. Muito bem. Eles são componentes, esses devas, são componentes da imensa forma universal do Senhor Krishna, como ele revela a Arjuna no capítulo 11. Então, nós vamos ver no capítulo 11, aqui já está uma referência, né? O Krishna revela para Arjuna os componentes da imensa forma universal que existe. Isso nós vamos ver, então, no capítulo 11. Né? Muito bem. O Senhor Krishna descreve a vida de Brahma, um deva principal, e o primeiro a ser criado no universo. No amanhecer do grande dia de Brahma, várias almas individuais entram nos corpos materiais de acordo com seus karmas. Aí está. Então, para a geração desse processo evolutivo, é necessário que as almas humanas entrem nos corpos físicos densos. Ou seja, basicamente, não há processo evolutivo sem a reencarnação. Isso é básico. Vou repetir, não há processo evolutivo sem haver reencarnação. Ou seja, uma consciência ela não pode evoluir no mundo vital, ou no mundo mental, ou no mundo astral. Não, tem que necessariamente evoluir num corpo orgânico, denso. Por quê? Justamente essa questão de vencer as limitações orgânicas, né, do mundo físico denso. É necessário vencer essas limitações. Então, a gente vê que todo indivíduo, quando se ilumina, Buda foi assim, Jesus foi assim. Quando eu falo de Jesus, eu falo de Yoshua Ben Pandira. Não estou falando do Cristo Cósmico. Estou falando de Yoshua Ben Pandira, que foi veículo do Cristo Cósmico. Yoshua Ben Pandira teve que vencer a si mesmo também. E ele mesmo falou isso, né? Tem um trecho do Evangelho em que ele diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Olha só que importante. Ele dá esse exemplo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, no processo de evolução, é necessário que o indivíduo vença o mundo. O que é vencer o mundo? É vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo, né? Então, isso aí é necessário. No processo de iluminação, de atingimento do estado de adepto, é necessário que o indivíduo faça isso encarnado. Não há possibilidade de fazer desencarnado. Essa é a lei cósmica, a definição da lei cósmica, justa e perfeita. Durante a noite, as almas retornam a uma condição imanifesta. Né? Por fim, até Brahma morre. O Senhor Krishna, então, declara que a sua morada está acima dos ciclos dolorosos de nascimento e morte, criação e devastação. Isso é muito importante para a gente entender. Né? Nós temos o imanifestado, o imanifestado gera o grande sol central, depois gera Brahma, depois gera Brahma, que é o primeiro trono. Brahma, então, o primeiro trono, desse aí o imanifestado gera o segundo trono, que é Vishnu, e depois é criado Shiva, que é o terceiro trono. Mas tudo isso, que vem desde o Sol Central até Vishnu, é tudo Maya, ilusão. Isso é importante. Né? Não é um mundo definitivo, é Maya, ilusão. Então, tudo isso que nós lemos, anotamos, estudamos, vai sumir um dia.
vai ter que voltar à casa do Pai. É isso? Quer dizer, a tendência é voltar tudo do mundo manifestado para o imanifestado. Esse é o grande mistério. Esse grande mistério é declarado por Helena Blavatsky no seu livro, né? Um dos pontos básicos do capítulo do processo de cosmogênese e antropogênese, né? Ela diz que o grande mistério do ser humano, ou talvez de todos aqueles que vivem no sistema solar ou em outros sistemas solares, é entender essa relação que existe entre o imanifestado e o manifestado. Isso significa um processo de alquimia. Fundamentalmente, é um processo alquímico, no sentido amplo do entendimento cósmico. Né? Veja que a situação não é fácil de se entender, né? Mas é o caminho. Agora, é claro que quando a gente, através desses ensinamentos do Bhagavad Gita, do ensinamento dos grandes mestres, a gente começa a entender, de maneira geral, como as coisas funcionam. Isso é importante. A gente começa a ver, de uma maneira geral, como as coisas funcionam. Podemos não entender o fundamento, o fundamental de todos os processos, mas entendendo como as coisas funcionam de maneira geral, nós temos a possibilidade de ir estudando e agregando conhecimentos à medida que nós avançamos no conhecimento. Vamos estudando e agregando conhecimentos. Então, à medida que nós avançamos no autoconhecimento, o universo vai se mostrando à nossa frente. É inevitável isso. Isso é inevitável, né? Então, é disso de uma grandiosidade extraordinária. E tem uma sexta pergunta agora. Uma sexta pergunta desse que nós estamos estudando, né? Quem é o Senhor do sacrifício? Olha que pergunta, sexta pergunta. Quem é o Senhor do sacrifício? Resposta: o Senhor ou beneficiário do sacrifício é o Senhor Krishna, que mora no coração de todo ser encarnado como a super-alma. Quando nós falamos Senhor Krishna, que vive no coração de todo ser encarnado como a super-alma, nós falamos de Deus. Deus está dentro de nós, não é verdade? Então, existe, evidentemente, esse sacrifício da descida para depois a subida, né? Descida da consciência, da consciência, né, superior, descida, depois subida em volta à casa do Pai, da Mona, né? A Mona não desce, ela emite projeções, essa projeção vai descer até o mundo físico mais denso, depois retorna à casa do Pai através do desenvolvimento do autoconhecimento. Muito bem. Então, agora vamos continuar aqui, justamente, nós estamos aqui no capítulo 8, né? Mais alguns preciosos ensinamentos a respeito desse capítulo 8, que fala sobre a super-alma, a forma de Krishna no coração de toda entidade viva. Olha só, super-alma, a forma de Krishna no coração de toda entidade viva. Sétima pergunta, correspondente a isso que nós falamos, né? Como um devoto pode conhecer o Senhor Krishna na hora da morte? Olha só que pergunta. Como um devoto pode conhecer o Senhor Krishna na hora da morte? Vamos ver a resposta? Aí está a resposta. Entre todas as perguntas de Arjuna, Krishna fala mais sobre isso, o destino da alma. O estado mental que se tem na morte, diz Krishna, determina que tipo de corpo se alcançará na próxima vida. Olha, o estado mental que o indivíduo tem na hora da morte, diz Krishna, determina que tipo de corpo se alcançará na próxima vida. É claro que isso aí está ligado com a lei do karma, que nós já vimos o karma, né? O indivíduo se desvencilha da parte material, mas nele está registrado o karma. Depois, no seu renascimento, o karma vai determinar o tipo de corpo que ele deve ter para a execução do seu processo de autoconhecimento. Quando ele fala de tipo de corpo, não é só o corpo material, não. É o corpo mental, o corpo astral, o corpo vital e o corpo físico denso, não é verdade? Porque essa consciência da alma, ela sobe, vai até o mundo mental superior, de lá o karma está registrado, e na hora, quando ela vai nascer, ela tem que descer novamente, ocupar novamente os corpos hiperfísicos e ocupar o corpo físico denso. E esses corpos hiperfísicos e o corpo físico é formado com a determinação do karma.
Então, como Krishna falou aqui, acabou de dizer, ele vai ter um corpo. Quando dissemos corpo, é uma estrutura física e hiperfísica absolutamente de acordo com aquilo que ele tem de desenvolver para a sua evolução. Então, isso é determinado pelo aspecto kármico. É o karma que determina o tipo de corpo ou de corpos que ele vai ter numa próxima reencarnação. Né? Continuando, Krishna diz, o estado mental que se tem na morte, diz Krishna, determina o tipo de corpo que se alcançará na próxima vida. Olha só. Krishna, então, diz a Arjuna como pensar nele e assim ir até ele após a morte. Então, é muito importante isso. Como pensar em Krishna e ir até ele após a morte. Krishna garante a Arjuna, porém, que um devoto que pensa nele não precisa se preocupar com condições mecânicas. Aquele que está com a mente condicionada, está com a mente ligada com o Krishna, ele não precisa se preocupar, porque, como o nosso mestre disse, o professor Henrique João de Souza, nada acontece por acaso. Então, a lei cósmica justa e perfeita vai determinar exatamente aquilo que o ser precisa para a sua evolução. Então, Krishna diz, aquele que pensa nele não precisa se preocupar com considerações mecânicas. Em conclusão, o Senhor Krishna declara que simplesmente sendo um bhakta ou devoto, obtém-se os resultados de todas as boas ações. Aí está. De acordo com a lei do karma, então ele vai obter tudo aquilo que provém das suas boas ações ou más ações. É claro que aquilo que vem através do karma não é para punir o indivíduo, porque Deus é amor e perdão. Jesus falava isso sempre, né? Deus é amor e perdão. Deus não pune, Deus não castiga. As religiões geralmente falam isso, né? De maneira, as religiões dizem, né? Procuram fazer com que aquele que segue a religião entenda que Deus castiga, pune. Não é verdade, porque Deus é amor e perdão. Deus perdoa sempre. Agora, o perdão dele, evidentemente, está associado à ação do karma. E a ação do karma não é para punir a pessoa, é para proceder, dar condições para a redenção daquela alma que está no processo evolutivo. É isso? Então, Deus dá todas as condições para que a alma desse processo evolutivo tenha o ambiente necessário, o corpo necessário, as condições necessárias para o seu regresso à casa do Pai. Isso é muito simples, né? Ou seja, Deus é amor e perdão. Muito bem. Aí encerra o capítulo 8. Encerrou o capítulo 8. Agora entramos no capítulo 9. No capítulo 9. O capítulo 9 é dito assim, a personalidade de Deus. Vamos ver o que diz o capítulo 9? Então, a Krishna diz o seguinte, não invejo ninguém, tampouco sou parcial com alguém. Sou igual para com todos. Porém, todo aquele que me presta serviço com devoção é um amigo e está em mim. E eu também sou seu amigo. Bhagavad Gita, capítulo 9, versículo 29. Aí só. Então, veja bem, não invejo ninguém, tampouco sou parcial com alguém. Então, assim, a lei não é parcial com ninguém. A lei é igual para todos. Porém, aquele que presta serviço à lei com devoção é um amigo e está em mim. Quando o indivíduo, no seu processo evolutivo, presta, através do dever, ações que convêm ao desenvolvimento seu e da humanidade, ele está prestando um serviço à divindade. Né? Então, nesse caso, a divindade, ou Krishna, diz assim, eu também sou seu amigo. Olha só que interessante, muito interessante. À medida que o Bhagavad Gita avança, o Senhor Krishna revela sua mente mais intimamente a Arjuna. Nesse capítulo 9, após uma descrição formal de seu relacionamento com a criação material, o Senhor Krishna revela seu relacionamento amoroso com seus devotos. Olha só, Krishna revela o seu relacionamento amoroso com seus devotos. O devoto presta serviço a Krishna ou à divindade e recebe o amor da divindade. É isso? Então, por isso que Deus é amor e perdão, né?
Mais adiante, explicando sua divindade, Krishna afirma que ele cria e permeia tudo, mas permanece um indivíduo distinto e desapegado. Olha só, que interessante. Krishna, sendo o veículo do imanifestado, cria a tudo e a todos, mas ele permanece distinto e desapegado da sua criação. Como as almas limitadas permanecem ocupadas pela energia material, elas não conseguem entender Krishna, mesmo que o vejam. Aí está a diferença. A divindade cria o mundo manifestado, mas não se envolve com ela. Ela cria, mas não fica envolvida com ela. Não é verdade? Agora, aquele ser que está vivendo no mundo material permanece ocupados com a energia material e não consegue entender Krishna. Tá certo? Entender Krishna ou a divindade. Então, essa questão é muito simples. Por que não entendemos Krishna e a divindade? Está escrito, está respondido aqui. Nós, seres humanos, acabamos não entendendo direito Krishna ou a divindade porque estamos muito preocupados com as nossas funções materiais. Não é verdade? Estamos sempre preocupados com as nossas funções materiais. Então, como resultado, seus planos falham. Aí está, os planos falham, qualquer que sejam. Né? Por outro lado, ao conhecerem Krishna, as almas liberadas tornam-se iluminadas. Aí está. Quando ele conhece Krishna, as almas ficam iluminadas. Por quê? Porque elas se desvencilham desses apegos, dessas ligações com o mundo material. É claro. Então, a função que leva o indivíduo a entender a divindade está ligado com a própria condição que a divindade tem com o mundo material. A divindade não está presa, limitada pelo mundo material. E nós temos que ser igual à divindade. E nós temos que ser que nem a divindade, ou seja, não ficarmos limitados ao mundo material, ou especificamente à nossa personalidade. Não é isso? Então Krishna diz, por outro lado, aqui no capítulo 9 está escrito, por outro lado, ao conhecerem Krishna, as almas liberadas tornam-se iluminadas. Ao conhecer Krishna. Quando conhecem Krishna, elas se libertam. Libertam do quê? Da sua personalidade. É isso? Elas vencem a si mesmas. Tornando-se iluminadas, então elas conhecem verdadeiramente a divindade. A divindade aonde está? Dentro dela mesma. Elas vão entender Krishna dentro dela mesma. As pessoas podem entender assim, eu vou ver Deus em algum lugar, eu vou viajar para algum lugar para ver Deus. Não, o Krishna. Não é assim. As pessoas entram dentro de si mesmo, e lá encontram Deus, Krishna, o imanifestado, está tudo dentro dele. Nós somos gotas dentro do oceano. Somos gotas de um oceano. Mas o oceano todo está dentro de nós. Olha só, é importante. Somos gotas num oceano, aqui na existência. Mas o oceano está todo dentro de nós. Olha que importante. Porque Deus não se divide. Deus não se divide. Deus cria o mundo manifestado, mas não se divide. Toda partícula do universo manifestado tem Deus dentro de si. É isso? Seja que for um átomo, uma molécula, uma minhoca, um leão, um ser humano, todo ser que está passando, um átomo, um mineral, tudo tem o Deus dentro de si. Que Deus não se divide, está íntegro dentro de si. Bem? Agora, quando o processo de evolução leva a personalidade a vencer as suas próprias limitações, então, como Krishna fala, as almas liberadas tornam-se iluminadas. Aí eles conseguem entender Krishna. Ele fala Krishna, mas de maneira mais ampla, podemos dizer, passam a entender a divindade. O Senhor Krishna, então, continuando aqui, o Senhor Krishna, então, lista várias maneiras de vê-lo. Olha só que importante. O Senhor Krishna lista várias maneiras de vê-lo, como fez no capítulo 7, que nós já vimos. Ele traz novamente o tema da adoração mal direcionada. Perseguindo extrema felicidade material, alguns seguidores védicos adoram os devas. Embora, depois de muito esforço, esses adoradores possam alcançar a felicidade celestial, eles logo retornam ao nascimento e à morte comuns. Então,
Para, evidentemente, alcançar esse mundo celestial, é necessário que o indivíduo se liberte das suas limitações. Se ele não libertar das suas limitações, como diz aqui, ele retorna ao nascimento e à morte comum. A morte, dizemos, a morte do corpo físico, porque, na verdade, a morte não existe. É isso. O nosso professor, Henrique de Souza, diz assim, a morte é a maior das mentiras. E Paulo de Tarso, num das suas cartas, né, ele fala, a morte é a maior das mentiras. A morte não existe. Existe a morte do corpo físico. O corpo físico se desfaz, mas o que está dentro dele, a essência não morre, é eterno. Muito bem. O senhor Krishna fecha o capítulo com detalhes de como uma pequenina alma individual entra em uma troca de amor com ele. Aí ele tem detalhes. Entra nesse detalhe importante, fechando o capítulo, mostrando como uma pequenina alma individual entra em contato com ele, troca amor com ele, com Krishna. Troca nesse sentido amoroso. Não? Sendo uma pessoa, o senhor Krishna desfruta de uma oferta simples e afetuosa de água, frutas ou flores. Repetindo, sendo uma pessoa, o senhor Krishna desfruta de uma oferta simples e afetuosa de água, frutas ou flores. E se declara imparcial com todos, mas admite ter uma amizade recíproca com seu devoto, aliviando todo o karma do devoto na morte. É claro, quando ele fala aqui que ele aceita uma oferta simples e afetuosa de água, frutas e flores, é porque nós não podemos oferecer atualmente nada mais do que aquilo que nós conhecemos. Então, simbolicamente, ele diz assim, nós oferecemos para Krishna água, frutas ou flores, como uma bênção, né? Como um pedido de agradecimento por tudo aquilo que nós recebemos. Né? Mas ele Krishna se declara imparcial com todos. Imparcial, trata todos da mesma forma, mas admite ter uma amizade recíproca com seu devoto, aliviando todo o karma do devoto na morte. Então, o que alivia o karma do indivíduo é justamente que o indivíduo tem essa noção do Krishna e da divindade. É isso? Na verdade, o karma só é eliminado com o processo de autoconhecimento. O nosso karma individual só pode ser eliminado por nós mesmos. Não é Krishna que vai eliminar ou a divindade. Nós temos esse compromisso com o processo evolutivo. Eliminarmos o karma através do nosso próprio processo evolutivo. Então, tudo funciona dessa maneira. Então, muito bem. Agora entramos no capítulo 10. Olha só, já estamos aqui no capítulo 10. O que diz o capítulo 10? Diz o seguinte, como ver e servir a Deus. Olha que importante. É uma resposta, um objetivo muito importante, né, do capítulo 10. Como ver e ouvir a Deus. Então, Krishna fala o seguinte, olha só. Olha o que o Krishna fala. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isto perfeitamente ocupam-me no meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. É claro que quando Krishna fala isso, né, que tudo isso emana de mim, eu sou a fonte de todos os sentidos, ele está falando em nome do Criador, não é verdade? Por quê? Nós só podemos entrar em contato com o Criador, com o imanifestado, através de um veículo que esteja à altura de fazer isso. E no caso aqui do Bhagavad Gita é justamente Krishna, que é um ser de elevada constituição espiritual, né? Uma alta, tem uma altitude extraordinária no campo do conhecimento, né? Então ele é um veículo da divindade. Né? Então, ele falando em si, como Deus fala, ele diz, tudo emana de mim. Na verdade, os sábios, então ele diz assim, os sábios que conhecem isso perfeitamente ocupam-me no meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Olha só, ele diz assim, olha, os sábios que conhecem isso, né, que tudo emana de Krishna e ocupam-se do seu serviço devocional, ou seja, praticam o dever na forma de servir a Krishna e a Deus, adoram-me de todo o coração. Então, para adorar Deus, não é simplesmente
como as religiões falam, adorar Deus de forma superficial. Não. Adorar Deus tem que ser justamente ocupar-se da execução do dever. A execução do dever, o que é? Transformar-se intimamente, internamente e colaborar para o desenvolvimento espiritual de todos os seus semelhantes. Então, a nossa função na Terra, principal é fazer a nossa própria evolução espiritual, vencendo as nossas limitações e colaborar com o desenvolvimento espiritual da humanidade. Assim Krishna fala. Né? Isso é dito no Bhagavad Gita 10, capítulo 10, versículo 8. O Senhor Krishna aconselhou Arjuna a tornar-se seu devoto. Pronto, aí está. O Senhor Krishna diz para Arjuna que necessariamente ele tem que ser o seu devoto. Ser o devoto de Krishna, o que é? Praticar o dever. Não é adorar de maneira superficial, não é isso. Não é adorar de maneira superficial. É tornar-se o seu devoto, fazendo o quê? Servindo a ele, tornando-se veículo da divindade, tornando-se veículo de Krishna, ou seja, oferecendo-se para trabalhar nos seus propósitos, ou seja, executando o dever principal, que é servir a divindade. Né? Agora, Krishna diz a ele, a Arjuna, como fazer isso. Os grandes comentaristas consideram os versos 8 a 11 desse capítulo como sendo a essência do Bhagavad Gita. Vamos ver? Olha, os especialistas dizem que os versos de 8 a 11 desse capítulo 10 são, os entendidos dizem que é a essência do Bhagavad Gita. Nesses 4 versos muito proveitosos, o Senhor Krishna descreve como seus devotos pensam nele e desfrutam de um relacionamento com ele. Esta é a questão. O devoto tem que saber exatamente como se relacionar com a divindade. Então, o relacionamento com a divindade, basicamente, nós podemos entender, é tornar-se veículo da divindade, cumprindo o seu dever. É como o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele disse, a pessoa entendendo a questão da polaridade, a pessoa não deve se preocupar nem com o bem nem com o mal, mas sim com o dever. É isso. O nosso mestre diz, quem se preocupa com o bem e o mal, não tem tempo para cumprir o seu dever. Quem cumpre o dever, não, está justamente na linha de ação para o seu desenvolvimento interno, íntimo, e colaborando com o desenvolvimento de toda a humanidade. Né? Então, nesses 4 versos, muito proveitosos, né, o Senhor Krishna descreve como seus devotos pensam nele e desfrutam de um relacionamento com ele. Para estar com ele e ter um relacionamento com Krishna e com a divindade, é necessário cumprir o dever. Essa é a questão. Cumprir o seu dever cósmico no tocante à evolução espiritual. Arjuna, então, agora Arjuna se manifesta. Né? Arjuna, então, pergunta como ele deve pensar no Senhor Krishna. Arjuna pergunta isso para Arjuna. Como eu devo pensar no Senhor? Então está escrito aqui. Arjuna pergunta, então, como ele deve pensar no Senhor Krishna. E Krishna dedica o restante do capítulo para responder essa pergunta. Arjuna, então, pergunta, como que eu devo pensar no Senhor Krishna? E ele dedica todo esse capítulo, o final do capítulo, para explicar justamente o que Arjuna está perguntando. Né? Ele diz que pode ser percebido no que existe de melhor e mais poderoso em toda a criação. Então ele diz o seguinte, tudo que é de melhor que você vê, você vai me ver. Krishna ou a divindade. Né? Entre as estrelas, ele é a lua. Entre os peixes, o tubarão. Depois de listar muitas dessas comparações, o Senhor Krishna lembra Arjuna de que tudo que alguém pode perceber com sentidos materiais reflete apenas a parte material inferior da sua criação. Aí está. Então, essa ligação com o Krishna deve ser feita pelos caminhos superiores do entendimento. Né? Então, Krishna diz, né, que se o indivíduo começa a pensar só nas coisas materiais, isso vai refletir na consciência apenas material da criação do eterno. Então, ele fica preso. Ora, é claro que quando o indivíduo pensa que está se dedicando à divindade, mas pensa nos proveitos que ele pode ter com essa dimensão, com essa relação à divindade, ele está preso
ao seu modo de ser no mundo material. Né? Então, veja bem, se nós pensarmos que uma pessoa se dedica a Deus para obter vantagens, olha, isso é muito importante no ser humano, né? Tem muita gente que diz, não, eu vou pensar em Deus, vou rezar para Deus para obter vantagens, né, financeiras. Não tem gente assim? Tem gente assim no mundo, é só pesquisar. A pessoa pensa em Deus, reza para obter vantagens, para obter situações promissoras, financeiras, etc, etc. Né? Tudo bem. Isso não é certo, isso. Não é certo, não é certo. Não é nada correto isso. É claro que uma pessoa pode pedir a Deus uma intervenção para melhorar a sua saúde. É plenamente justo que uma pessoa ore a Deus, né, aos seres superiores, pedindo uma intervenção para melhorar a sua saúde. Ninguém é contra isso, né? Mas relacionar-se com Deus para pedir vantagens financeiras, outras coisas, não se relaciona com isso que Krishna diz, né? Isso não o leva a pensar em Krishna ou em Deus de maneira perene e eterna. Né? Então, isso aí ele faz esta advertência para Krishna, né? Para Arjuna. Né? Isso é muito importante. Veja só que interessante essa posição do Krishna com relação a esta posição de independência do indivíduo diante da divindade com relação aos seus aspectos materiais. Ele deve se libertar de todo o seu egoísmo, de todos os desejos. Aí, fundamental. O nome é específico, desejos. O indivíduo tem que se libertar dos desejos e desenvolver a vontade. Fundamentalmente, o indivíduo tem que desenvolver a vontade. A vontade é superior, o desejo é inferior. O desejo é aquilo que tenta satisfazer as necessidades físicas do indivíduo, etc, etc. Mas a vontade não. A vontade leva o indivíduo a um estágio evolutivo superior, tornando-o cada vez mais um veículo da divindade. Então, ele vai evoluir a si mesmo e vai trabalhar, exercitando o seu dever, para a evolução da humanidade e do cosmos como um todo. Né? Aí, então, nós caminhamos agora para o capítulo 11. Depois do capítulo 10 vem o capítulo 11. Olha só. A forma terrível de Deus. O capítulo 11 ele é dito dessa forma. A forma terrível de Deus. Meu querido Arjuna, olha o que Krishna fala. Meu querido Arjuna, só pelo serviço devocional indiviso é possível compreender-me como eu sou, aqui diante de você, podendo ser visto diretamente. Somente dessa maneira você pode ingressar nos mistérios da compreensão acerca de mim. Bhagavad Gita, capítulo 11, o verso 54. Então, Krishna diz para Arjuna, só pelo serviço devocional indiviso, ou seja, ele tem a devoção, mas não se divide com interesses outros paralelos do mundo. É indiviso. É o serviço devocional somente para a divindade. Somente através disso é possível compreender a emanação de Deus, que é, no caso aqui, é o próprio mestre que está diante de Arjuna, né? Aí vai compreender como eu sou diante de você, podendo ser visto diretamente. Então, aí está. Então, o Krishna fala assim, somente dessa maneira, servindo a Deus, aos seres superiores, de maneira incondicional. Veja, isso serviço incondicional. Somente dessa maneira você pode ingressar nos mistérios da compreensão acerca de mim. O serviço incondicional. Não é assim, eu sirvo a Deus, mas vou pedir benefícios para ele, né? Melhorar a minha vida financeira, etc. Isso não é servir a Deus. Ele deve ser incondicional. Incondicional quer dizer, ele deve pensar nos semelhantes. Por isso que Jesus disse, ama a si mesmo ama ao semelhante como a ti mesmo. É isso? Jesus fala isso, ama a si mesmo ama ao seu semelhante como a si mesmo. Né? Então, somente se comportando dessa maneira, ele pode ingressar nos mistérios acerca da compreensão dele, de Krishna, que é a projeção da divindade, e a compreensão da própria divindade.
Feliz ao ouvir da presença do Senhor Krishna de várias formas, Arjuna agora pede a Krishna que mostre seu aspecto conhecido como forma universal, que compreende toda a criação material. Uma vez que o universo material vem do Senhor Krishna, é mais uma de suas formas. Então, aí, aqui na informação do Bhagavad Gita, diz o seguinte, que, ouvindo isso, o Arjuna pede que Arjuna lhe mostre o aspecto conhecido como forma universal, que compreende toda a criação material. Então, Krishna, aí vem um outro aspecto desse capítulo 11, né? Krishna revela e depois recolhe sua forma universal. Esse capítulo diz assim, Krishna mostra a sua forma e depois recolhe. Vamos ver como acontece isso? Krishna dota Arjuna com olhos divinos. Olha só, Krishna, então, faz com que os olhos de Arjuna vejam o universo. Então, está escrito dessa forma. Krishna dota Arjuna com olhos divinos para ver essa exibição nunca vista anteriormente. Arjuna nunca viu isso, mas Arjuna pede para Krishna lhe mostrar a sua verdadeira essência no universo. Então, ele dá aos olhos de Arjuna a possibilidade de enxergar o universo como ele é, como Krishna é, na verdade. Uma visão deslumbrante oprime Arjuna subitamente. Arjuna olha e aquilo dá um choque na Arjuna. Arjuna fica chocado com aquilo, com essa visão. A brilhante e poderosa irradiação o assusta. Arjuna fica assustado. Quando Krishna abre os seus olhos, Arjuna fica assustado, pois ameaça queimar toda a criação. Arjuna fica aterrorizado. Esse é o termo que está no Bhagavad Gita. Quando Krishna lhe abre os olhos para ver todo o universo, na sua essência verdadeira, Krishna fica aterrorizado. Então, esse é o termo. Krishna fica aterrorizado quando a boca da forma universal, a onipotente paixão da morte, consome os guerreiros reunidos ali e todos os demais. Arjuna grita, quem é você? Isso está no Bhagavad Gita, não? Arjuna, de repente, grita, quem é você? A resposta do Senhor Krishna vem no verso 11, versículo 2, ou verso 32. A resposta do Senhor Krishna é o famoso verso do Bhagavad Gita, citado pelo cientista Robert Oppenheimer, enquanto observava a explosão da primeira bomba atômica nos desertos do Novo México. Eu sou o tempo, o grande destruidor dos mundos. É muito interessante, né? Tendo visto o poder mortal e ilimitado do Senhor Krishna, quando ele vê toda aquela cena, Arjuna entende. Amigo íntimo, sob uma nova luz. Quando ele vê aquela visão do universo, ele fica apavorado, aterrorizado, ele entende o amigo íntimo sob uma nova luz. Ele implora para ver novamente a forma amigável e familiar do Senhor Krishna. Arjuna, então, Krishna abriu os olhos de Arjuna. Ele viu o universo, aquela coisa espantosa. Arjuna, então, fica aterrorizado. Ele pede, então, para Krishna, por favor, Senhor, me feche os olhos. Me mostre na sua forma que eu costumo ver, na sua forma humana. Arjuna pede, Senhor Krishna, eu não quero olhar mais para esse universo. Eu quero voltar a ver o Senhor na sua forma como eu vejo, sob o aspecto humano, né? Então, ele implora para ver novamente a forma amigável e familiar do Senhor Krishna. Quando Krishna reaparece em sua forma original, ele assegura a Arjuna que ele sempre pode ser conhecido dessa maneira mais agradável, né? Então, Krishna, então, vendo Arjuna assustado, ele estava apavorado, Krishna fecha-lhe a visão do universo e volta a mostrar-se para ele na forma humana. Quer dizer, Krishna aparece para o Arjuna na forma humana, para não assustar o Krishna. E assim os mestres falam isso, não? Eles fazem isso, eles descem com a sua potencialidade ao nosso nível mais denso, né? E se mostram para nós de maneira amigável, familiar, da forma como mais tranquilo para nós, de maneira a gente não provocar o susto em nós, né? Assim Krishna fez, né?
Então, quando Krishna reaparece em sua forma original, ele assegura a Arjuna que ele sempre pode ser conhecido dessa maneira mais agradável. Então, Krishna diz que ele pode ser visto pela sua forma original universal, para quem tem condições para isso, mas para quem não tem condições, ele sempre aparece na sua forma mais agradável. Então, Arjuna realmente tem essa visão fantástica. E disso a gente pode entender, porque a nossa visão é atenuada, nós não podemos ver tudo. Então, quando nós descemos, do primeiro trono, através dessa projeção da mônada, a nossa visão se torna turva, nós não entendemos isso, tudo, né? E passamos a ver a vida por capítulos, por partes. Esse é o entendimento porque nós nos esquecemos das vidas anteriores. Não é verdade? Olha só que importante. Um dos grandes problemas para o entendimento da reencarnação é que muitos daqueles que são céticos dizem o seguinte: mas por que nós não nos lembramos? Por que nós não nos lembramos das nossas reencarnações? Por quê? Eles perguntam, por que nós não lembramos? A gente podia se lembrar e estaria provado que nós vivemos várias vidas anteriores, mas isso não acontece. Não acontece. Então, o esquecimento é necessário. Olha, vamos raciocinar da seguinte forma: seria impossível nós vivermos nessa fase terrena se nós relembrássemos da vida anterior. Já pensou? Uma pessoa que está aqui nesse plano, lembrando das atrocidades que ele já tenha feito em vidas anteriores, seria insuportável para ele. Não é verdade? Então, seria um castigo. Então, dizendo de uma maneira mais clara, o esquecimento que nós recebemos nas nossas vidas anteriores é uma bênção de Deus. Deus nos dá essa bênção. Esquecer as coisas e começar tudo novamente. Aliás, no computador é assim, né? Vocês que digam computador, eu sou assim, né? Às vezes o meu computador dá um problema, né? Eu não vejo direito, e confunde, e cai aquilo que eu estou trabalhando. Sabe o que eu faço? Todo mundo faz isso. Eu reinicio o computador, não é verdade? E quase 100% das vezes funciona. Eu reinicio e o computador volta a funcionar novamente. Porque ele estava cheio de bloqueio, cheio de sei lá, de coisas que não são inespecíficas pelo seu trabalho, né? Então, eu reinicio e ele começa, então, a funcionar bem novamente. Então, é isso. Mas, então, é o reinício, né? É o reinício do nosso processo novamente, né? Aliás, quando a gente diz iniciação, é iniciar novamente, né? É reiniciar. A iniciação, o que é? É o reiniciar a caminho do mundo futuro, que nós fatalmente teremos que chegar lá através do nosso processo de autodesenvolvimento, né? Então, isso aí foi um capítulo importantíssimo, capítulo 11, que nos mostrou, isso é muito famoso no Bhagavad Gita, né? Esse momento em que Arjuna vê o universo e fica apavorado. Aí ele pede para ver o universo, é isso? Arjuna pede para ver o universo. Krishna, como ele é no universo, Krishna lhe abre os olhos e ele fica apavorado. E ele suplica para Krishna, por favor, não, eu não quero ver mais o universo. Senhor, volta na sua forma original. Aí Krishna volta a se mostrar dele na forma humana, mais amigável, né? Então isso é muito importante. Esse capítulo 11 tem essa fabulosa, essa fantástica exemplo, né, da nossa incapacidade para vermos o universo atualmente da maneira como ele é. Então, esse foi o capítulo 11. Nós, agora, no próximo encontro, nós vamos continuar com o capítulo 12. Nós vamos parar por aqui, já estamos avançados da hora, né? E eu, então, encerro por aqui essa parte, né? E eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos, né? E todos que estão presentes podem fazer perguntas, podem fazer afirmações, mostrar as suas conclusões para a gente conversar a respeito desse assunto fantástico que nos é dado pelo Bhagavad Gita. Muito bom, professor. Além do senhor trazer uma epopeia muito interessante, o senhor vai abordando vários temas, vários assuntos que deixa, né, os ensinamentos
Muito interessante. Inclusive, quando o senhor fala sobre a questão de Maia, ilusão, a gente, tudo é Maia, tudo é ilusão, porque tudo está acontecendo no mundo material, professor, que tudo se transforma, é por isso? Veja bem, tudo aquilo que não está no campo do imanifestado é Maia. É Então Maia. nós entendemos o que é imanifestado? Não entendemos. Não entendemos. É impossível para nós entendermos o que é o imanifestado. Tanto que a HPB, na sua obra, né, num determinado momento, ela diz que o imanifestado é o ser e não ser ao mesmo tempo. É o ser e o não ser. Tanto que ela inventa uma palavra, um neologismo, a seidade. No livro dela, essa palavra não existia. Não existe nem em português, nem o correspondente em inglês, nada disso. Se a gente for eu já falei isso. Se nós formos aqui no dicionário que tem aí na internet, né, e colocar, pode fazer essa experiência. Pega qualquer dicionário pela internet e coloca lá seidade. O dicionário vai responder da seguinte forma: palavra não encontrada. Porque não existe. Não existe. Existe o ser e não ser. A seidade para HPB é o conjunto do ser e não ser. É uma coisa impossível para nós entendermos dentro do nosso entendimento humano, o ser e o não ser. É isso? Então, tudo aquilo que está no manifestado nós não entendemos. E aquilo que é o manifestado é maia, ilusão. Por mais evoluído que seja. Nesse mundo maiábico, ilusório, nós somos seres de elevada evolução espiritual. Anjos e tudo, mas é maia. Por exemplo, o primeiro trono, Brahma é Maia, o segundo trono é Maia, o terceiro trono tudo é Maia. Isso o nosso professor Henrique de Souza, ele deixa bastante claro essa questão. Apesar de existirem seres maravilhosos, super evoluídos, mas são Maia. Não é isso? Agora, o que não é Maia? Aquilo que está no campo do imanifestável e que nós não podemos entender ainda. Ainda. Então, isso é muito importante, o Carlos falou, da Maia, né? É importante a gente entender esse fato. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Oi, Carlos. Boa noite. Deixar só o recadinho para o pessoal que está acompanhando, como sempre. Alguns recados. O primeiro é, não esqueça de dar o like, né, de curtir o vídeo da transmissão aqui agora. Quem está aí acompanhando, né, já aproveita. Quando você dá o like ao vivo, né, enquanto está sendo transmitida, né, o YouTube ele distribui, né, ele envia essa transmissão para outras pessoas, para mais pessoas, então ajuda na propagação, na divulgação, né, então, e para quem está assistindo, você pode também compartilhar esse material, esse link, né, clica ali no link, manda aí para um amigo, para uma pessoa que você conhece, que goste, né, de preferência que goste desse tipo de assunto, que goste desse tema, né, e se não for inscrito no canal, inscreva-se, ative ali o sininho das notificações para ser informado sempre que houver alguma atividade nova e diferente aqui no nosso canal, né? Lembrando que hoje é o programa de número 179, então tem aí um material vasto para aqueles que estão iniciando nesse assunto, estão tendo os primeiros contatos, né? Então tem bastante, todos os episódios, né, anteriores, eles tratam de assuntos, né, iguais ao que nós estamos tratando aqui hoje, logicamente com temas diferenciados, sempre aí com abordagem do professor Walter, eu falo de abordagem exclusiva, e nos ajuda bastante, porque são informações que não são... A informação em si a gente acha muito, mas assim, a gente fica perdido, né, às vezes com muita informação, com muita fonte, né, hoje aí com a internet a gente não sabe direito o que é legal, o que é relevante, por onde começar e como fazer. Então, o professor Walter nos dá essa direção, né? Então, no momento que a gente tem assim esses temas definidos, né, com essa abordagem,
a gente consegue organizar na nossa mente, até para nós que já somos familiarizados, que estudamos, né, que estamos aí já há algum tempo, a gente até se utiliza, né, dessa forma para poder nos organizar. Então, para aqueles que estão começando, melhor ainda, né? Então, fica aí como dica, né, de pesquisa, de estudos. E se você tiver alguma dúvida, ou você coloca aqui agora ao vivo, se você estiver assistindo, ou se tiver gravado, aqui no chat que eu digo, né? Ou então você pode escrever aqui no vídeo, no canal embaixo, se estiver vendo o vídeo gravado, e manda que o professor Walter responde todas as perguntas. É isso, Carlos. Muito bom, professor Gilberto. Professor, eu já vou passar para as perguntas. O André Paiva coloca o seguinte: professor Walter, na passagem, uma gota do mar contém as características da água do mar, mas não sustenta um barco. Por analogia, se a gota somos nós, o que é o barco? Pois é, veja bem, muitos entendem dessa forma, né? Que nós somos uma gota do oceano. Nós podemos ler até em algumas referências, né? Que nós somos a gota que vai se expandir pelo oceano, vai cair no oceano do cosmos, né? Mas não é bem assim. Nós somos uma gota, mas temos tudo dentro de nós. A consciência que está evoluindo, ela tem tudo dentro de si, né? Agora a gente pode pensar assim: uma gota não pode sustentar um barco, né? Uma gota não pode sustentar um barco. Na nossa cabeça, mas se nós pensarmos que uma gota é o oceano, ele sustenta o barco. Se nós imaginarmos uma gota é o oceano, ele sustenta o barco. E nós temos uma gota. Ou seja, isso tudo nos leva à seguinte reflexão: nós somos uma gota, mas temos tudo dentro de nós. Nós somos uma gota, mas temos todo o universo dentro de nós. Por isso que Jesus falou: vós sois deuses. Isso é muito importante. Deus não se divide. Então, é uma reflexão muito difícil de se entender, né? Muito difícil de entender, né? Agora, o nosso professor Henrique de Souza, ele teve duas afirmações muito importantes no seu trabalho, né? A primeira informação importante que ele nos dá, que é digna deixa a gente assim, a cabeça a 1000 por hora, né? Ele fala assim: tudo no universo é simples. Ele fala isso. O universo é de uma simplicidade extrema. O professor fala de uma revelação. O professor nos diz isso numa revelação dele. O universo é de uma extrema singeleza, simplicidade. E nós perguntamos assim para nós mesmos: mas se o universo é tão simples, por que eu não entendo? Justamente por isso, porque nós complicamos as coisas. Nós dividimos as coisas, não é verdade? A gente divide as coisas, vai dividir, as coisas tornam-se complexas. Mas à medida que nós subimos o nosso processo de autoconhecimento, nós vamos vendo a coisa de uma maneira total, global e dentro de nós. Aí tudo fica claro. Eu não sei explicar essa clareza porque eu nunca vi. Eu estou a caminho, todos nós estamos. Nós não sabemos ainda, não? Tanto que o mestre, uma outra revelação, o nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, ele deixou essa seguinte expressão, duas expressões que realmente ativam na nossa cabeça esse processo de reflexão. Ele fala o seguinte: o que me preocupa não é o que eu não sei. O que me preocupa é aquilo que eu não vou deixar de saber, que eu poderia deixar de saber. Olha, o professor diz assim: o que me preocupa não é o que eu não sei, mas sim aquilo que eu poderia deixar de saber. É claro que nós queremos saber tudo, né? E isso é evidente. Botamos lá Sócrates, né? Sócrates, no seu apogeu do seu entendimento, ele falou assim: tudo que sei é que nada sei. É verdade? Agora, o Sócrates estava revelando a sua ignorância. Agora, quando Sócrates revela a sua ignorância, por outro lado, ele revela a sua sabedoria. Por quê? Sábio é aquele que reconhece a sua ignorância. Ignorante é aquele que pensa que sabe tudo. Aí está. E nós temos no mundo muita gente assim, né?
que faz um curso, faz uma defesa de tese, diz que sabe tudo, não sabe nada. Na verdade, esqueceu o que Sócrates falou. Sócrates falou. Na verdade, não sabemos nada, mas a afirmação de uma pessoa dizendo que não sabe nada revela a extensão, o valor da sua sabedoria. Isso é muito importante. Então, Sócrates deixou muito claro isso, né? Aí está esses pontos muito importantes para a nossa reflexão. O professor, é uma bela reflexão sobre isso, viu? Eu estava aqui pensando, né? Por exemplo, a união faz a força, né, professor? Mas eu sempre costumo dizer no meio iniciático que eu não vou chegar no quinto sistema sozinho. Por isso que a gente tem que compartilhar conhecimento, a gente tem que desenvolver conhecimento, porque eu só vou chegar se um grupo, né, se todo mundo estiver pronto para adentrar ao quinto sistema, né, professor? Exato. Mas uma coisa eu vejo aqui na internet, existe um termo, eu acho muito apropriado para o processo evolutivo, que é o termo compartilhar. Eu acho sensacional. Compartilhar. Compartilhe, não é verdade? Adquire esse conhecimento, essa visão, ou essa música, ou essa coisa que você vê, compartilhe com os outros. O termo compartilhar, eu acho que é fantástico. Eu acho que foi um presente que a internet nos deu, realmente. Essa questão do compartilhamento. Isso, espiritualmente, também é válido, o compartilhamento, né? Quando Jesus veio para o nosso meio, ele veio compartilhar o seu conhecimento da eternidade, do seu nível, para conosco. Ele veio compartilhar. E sofreu com isso, mas ele veio compartilhar. Então, como o nosso irmão falou, né, cara, ele não vai sozinho para o quinto milênio. Não, claro que não, para a quinta dimensão. Isso aí isso é uma realização de grupos, né? Todo esse processo de evolução da Terra, da humanidade, são evoluções grupais. Nós somos indivíduos, mas nos relacionamos através de compartilhamento e produzimos essa evolução de maneira amorosa, né? Compartilhar é amor. O compartilhamento é amor, né? Então, é muito importante esse fato. Muito bem, professor. O Guilherme Guazelli coloca o seguinte: a alquimia seria trazer o passado e o futuro para o eterno agora, pois este já mostra a eternidade? Pois é, como a HPB fala a alquimia, ela dá esse exemplo de que essa relação do eterno com o mundo físico denso é um processo alquímico, né? Alquímico, né? No processo quando ela mostra isso, ela mesma mostra isso, a relação entre o quadrado e o círculo, né? O quadrado, nesse entendimento que dizemos, o quadrado relaciona-se com o eterno, o imanifestado. E o círculo é o manifestado, não é verdade? O círculo é manifestado. Então, o círculo, na verdade, o círculo tem uma conotação de Deus, né? No Egito dizia o seguinte: qual era a conceituação que os mestres davam para o círculo, né? O ponto está em todo lugar e a circunferência não está em nenhum lugar. Vamos repetir? O círculo, no Egito. O ponto está em todo lugar, mas a circunferência não está em lugar algum. Isso é a divisão do círculo, né? E o círculo representa a própria divindade, né? A própria manifestação da divindade. Então, essa é a noção da alquimia, né? Justamente aquilo que é o não dissoluto e aquilo que é dissoluto, né? O não dissolvido com o dissolvido. Então, nós temos aqui o quaternário, né? Que é o não dissolvido, e se dissolve justamente daquele círculo, né? Então, existe esse jogo, né? Entre o manifestado e o imanifestado, que nós não conhecemos. A HPB diz, nos seus ensinos, que esse é o grande mistério a ser entendido por todos. Quando a gente fala todos, a gente fala dos seres humanos, do nosso sistema solar, de outros sistemas solares, outras galáxias, né? O entendimento dessa relação do eterno não manifestado com o manifestado. Isso é alquimia, né? Isso chama-se, para o nosso Guilherme, é o processo alquímico universal no sentido mais lato, mais amplo.
Muito bom, professor. Ele sai da alquimia e ele entra na acho graça da inteligência artificial, né? Ele fala matéria querendo ser, né? O Guilherme fala que ele acha graça da inteligência artificial, mas ele tem razão, porque, não querendo aqui criticar quem quer que seja, mas devemos dizer que, eu sempre falo, a inteligência artificial não existe e jamais vai existir. Por quê? Porque eu me baseio no fundamento, no ensinamento que o professor Henrique de Souza nos deixou e que me iluminou. Esse ensinamento me iluminou a alma quando eu li isso, né? Ele disse: a inteligência humana é a manifestação do Espírito de Deus no homem. A inteligência humana é a manifestação do Espírito de Deus no ser humano. Então, agora, para esse Espírito se manifestar, é necessário que haja os veículos necessários, né? O nosso corpo físico, os hiperfísicos, etc. E essa manifestação, no nosso processo evolutivo, se dá através justamente da tríade superior, né? Isso faz parte do nosso processo evolutivo, né? Nos tornamos seres humanos. A ativação da tríade superior, a descida do Espírito de Deus em direção da estrutura hiperfísica e física humana. Então, realmente, a inteligência artificial, como muitos entendem, que a inteligência vai dominar e vai resolver, não. Quer ver, baseando nessa fala do Guilherme Gazel Neto, veja bem, um computador não tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio? Eu vou fazer algum dia um computador vai ter livre-arbítrio? Não vai ter jamais livre-arbítrio, porque ele não tem estrutura. Ele não tem a estrutura para ter o livre-arbítrio. O computador não toma decisões. Jamais vai tomar. Ele vai executar aquilo que é a programação que o programador lhe fez. É assim, o computador executa exatamente a programação que o programador lhe faz. Então, a inteligência só pode ser desenvolvida numa estrutura adequada para a manifestação dessa consciência superior, que é justamente a nossa estrutura hiperfísica, já desenvolvida desde o mineral, no vegetal, no animal, e assim por diante. Aí está. Essa é algumas informações que eu ia. Tem muita coisa para falar sobre inteligência artificial, mas não é o momento adequado. Muito bom, professor. O Elias coloca: em quantos anos vamos começar a compreender? Em 3005? Bom, nós estamos a 980 anos de 3005. Fizemos no cálculo, falta 980 anos para entendermos o que vai existir no ano 2005. Mas muita gente pode dizer assim: mas falta tanto tempo, 980 anos, o que eu posso fazer? As pessoas podem ficar até assim meio chateadas, né? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada daqui a 980 anos. Mentira! Pode fazer tudo. Aliás, o que tem que se fazer agora, aqui e agora. Na verdade, é a questão de Buda, né? Não é presente, passado e futuro, é o aqui e agora. Tudo que vai acontecer em 3005, que está na nossa cabeça de forma temporal, deve ser feito agora. É isso? Então, a pessoa já pode assumir um comportamento, uma posição compatível com 3005, já. Ela dá um pulo evolucional extraordinário. É possível já a pessoa já se tornar e começar a se comportar de maneira adequada ao ano 3005, que é uma nova civilização. Então, não há necessidade de se passar 980 anos. Não, a pessoa já pode assumir uma posição compatível com o ano 3005 e resta apenas ela se aprofundar no autoconhecimento e na sua transformação interna, e é possível essa aí. Aí nós até tem aí o próprio conhecimento do professor, né? O professor nos fala sobre o saque contra o futuro. Aliás, o nosso irmão aí, Guilherme Gazel, sempre fala sobre o saque contra o futuro. É possível esse saque contra o futuro. A pessoa já tornar-se compatível com o ano 3005. Então, o trabalho tem que ser feito já. Muito bom, professor. Ele faz outra pergunta aqui, ó. Qual o sentido da vida? O que buscar em primeiro lugar?
O sentido da vida. Olha, eu digo o seguinte, olha, no meu entender, tudo se resume num ponto essencial. O sentido da vida é o amor. Eu não vejo nada fora disso. E olha, e através daquilo que Buda ensina, daquilo que Jesus ensina, sem amor não há nada. Na verdade, Deus é amor e perdão. Então, no dia que o ser humano passa a amar o semelhante, a si mesmo e a tudo, e numa escala amorosa, compatível com o comportamento dos seres superiores, ele realmente atinge um patamar de sublimidade na sua vivência, né? Então, o sentido da vida é o amor. É o amor. Agora, o que é antivida? Aquilo que não tem nada a ver com amor. Então surge a ignorância, as guerras, a violência, né? Tudo que é o crime. Isso não é amor. É uma tragédia, né? Então, eu acho que o caminho, Jesus nos ensinou, o caminho da vida é o amor. Justamente a convivência, que eu falei, o compartilhamento do conhecimento, né? A convivência com os irmãos, a fraternidade. Isso é o amor universal, é a base do conhecimento que todos os mestres nos dizem. Todos os mestres, quando nos ensinam coisas superiores, acabam resumindo tudo isso no tema amor. Muito bom, professor. Eu vou passar uns recados agora. Eu queria falar sobre a nossa próxima roda de conversa. Toda terça-feira aqui no canal Conexão 3005 temos a nossa roda de conversa. E a próxima roda de conversa tem o tema O Despertar de Dorothy. Será agora, a próxima terça-feira, dia 14 de outubro de 2025, sempre no mesmo horário, às 20h40. E o tema é interessante, né? É o Despertar de Dorothy, né? Que vai falar sobre os mistérios ocultos do Mágico de Oz, uma jornada simbólica do despertar da consciência, da superação das ilusões e sua conexão com a teosofia. O palestrante é o Cleiton Pascoal, ele é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Ele é pesquisador, membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, e os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes, aqui no canal Conexão, próxima terça-feira, dia 14 de outubro. Prestigie, o tema é muito interessante, né? E é terça-feira agora, 14 de outubro, às 20h40. Eu queria também falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. O Espaço Shakti Nova Era é um centro de terapias holísticas. Ele tem a sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita, o endereço está aí. É Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, tem um telefone aí anotado, que pode ser também via WhatsApp, prefixo de São Lourenço é 35, e o número é 997566874. O endereço no Instagram está aí, é @ShaktiNovaEra. Lembrando que temos filiais no Departamento da Eubiose de Brasília, também 2 endereços em São Paulo, no Departamento da Eubiose de Santana e também no Departamento da Eubiose do Sumaré. E lembrando a todos que o Espaço Shakti Nova Era, que tem a sua matriz em São Lourenço, está convidando a todos para a inauguração da Shakti Nova Era de Juiz de Fora. Será no dia 25 de outubro, às 15 horas. Vai ser uma bela recepção, bate-papo, sorteios, e fica na rua Cátia Monfroy, 80, bairro Cidade Jardim, Juiz de Fora, né? Então, tem aí umas referências, sentido Bom Pastor, né? A rua Cátia Monfroy, bairro Cidade Jardim, sentido Bom Pastor, e é atendida pelos ônibus 226 e 216. Para mais informações, o prefixo do telefone lá de Juiz de Fora é 32, e o número é 99130 2038. Prestigie. Como todos, também devem prestigiar o nosso projeto de iniciação, né? Com o nosso
grande anfitrião, professor Walter Teixeira de Andrade, todo sábado, às 20h40, aqui no Conexão 3005. Os programas ficam gravados, é só entrar no YouTube, clicar Conexão 3005 e assistir durante a semana aí os programas que estão gravados. Então, o professor Walter Teixeira de Andrade, todo sábado, aqui às 20h40, trazendo muito conhecimento para todos. E seus colaboradores, Gilberto Catira e Carlos Nascimento. Bom, os recados são esses, professor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu queria só fazer uma coisa. Eu sempre falo, no final da nossa apresentação, em todos os lugares que eu vou, eu falo uma coisa que eu aprendi nesses estudos da iniciação, né? Eu falo assim, luz, paz e amor. Não é assim que eu falo? Isso. Luz, paz e amor. Então, veja bem, no nosso caminho evolutivo, eu falei do amor, o nosso processo evolutivo, o que é? Agora, na quinta dimensão, a gente atingia o desenvolvimento do mental superior, desenvolvendo o amor. Depois do amor, a gente desenvolve o búdico, que é a paz. E depois chegamos ao Atman, que é o conhecimento crístico, né? Então, aí é a luz. Então, a nossa evolução é assim, no seguinte, desenvolver o amor, atinge a paz e desenvolve a luz. A luz se desenvolve dentro de nós. E no sentido inverso, a divindade origina a luz em cima de nós, que nos dá paz e se reflete em nós como amor. Então, essa tríade, luz, paz e amor, tem um importante significado nesse processo evolutivo que nós estamos desenvolvendo agora, rumo à quinta dimensão, à sexta dimensão, à sétima dimensão e à oitava coisa, que é o pináculo da síntese evolutiva nossa no momento atual. Professor, então estamos chegando no horário, o pessoal agradecendo, muitos irmãos agradecendo, professor, e eu queria agradecer primeiramente o professor Walter pelo conhecimento que ele nos traz, agradecer a todos que prestigiaram hoje, sábado à noite, aqui o nosso programa, e desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo e até terça-feira, a nossa roda de conversa, e até o próximo encontro, sábado que vem. Pessoal, boa noite. É com você, Gilberto. Isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Bom restinho de saúde para todo mundo. Descansem, divirtam-se. Amanhã é o Dia das Crianças, né? Então, um dia muito alegre, com muitas brincadeiras aí, diversão para todo mundo. Então, e nos vemos aqui na próxima semana. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento, e estaremos aqui sábado que vem. Terça-feira teremos a palestra, né? Terça-feira e sábado estaremos aqui novamente. Então, luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus. Isso, e lembrando também que amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida, Mãe Divina. Amanhã é dia da criança e Nossa Senhora Aparecida. Pessoal, muita fé para todos. Domingo promete. A descoberta da América também, né? Descoberta da América? Dia 12... Se não me engano, é 12 de outubro, se descoberta da América, se não me engano. Se eu não estou enganado. Muita coisa acontecendo, né? No 12 de outubro. Me desculpe se eu estiver enganado, mas parece que é. É isso aí, pessoal. Boa noite. Até o próximo encontro. Até o próximo.